Hoje nós vamos falar sobre um assunto que já estamos falando há 2 semanas, andando com Deus. E para falar sobre esse assunto, eu queria te convidar a deixar sua Bíblia aberta em Hebreus, capítulo 11. Vamos ler o versículo 30 até o versículo 40, e vamos continuar do capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3. E eu tenho insistido nesse tema, andando com Deus, porque nitidamente a nossa nação, o nosso tempo, exige que os homens e mulheres de Deus compreendam com clareza o que é, de fato, andar com esse Deus. Porque parece que, quando nós olhamos para a compreensão de uma boa parcela da igreja, parece que nos foi dado ou nos foi colocado a ideia de que nós andamos com Deus porque temos uma religião que afirma isso. Que nós somos aqueles que falam o que Deus quer, ou quem Deus, falam sobre esse Deus, porque a nossa religião afirma categoricamente que nós sabemos o que Deus quer, ou quem Deus é. Mas quando nós olhamos para os textos bíblicos, percebemos personagens muito pouco religiosos, mas com uma caminhada com o Deus da Bíblia que os diferenciam dos outros personagens, das outras pessoas que o texto vai, de alguma forma, afirmando e demonstrando serem pessoas que olham para a vida de uma forma diferente. Diferente desses que andam com esse Deus, que pensam na vida de uma forma diferente destes que andam com esse Deus. E a Bíblia chega a, de alguma forma, deixar claro que aqueles que andam com esse Deus, ou estão na presença desse Deus, eles, de alguma forma, até fisicamente, começam a apresentar diferenças. Logo, quando olhamos para os textos, nos deparamos com um problema hoje em dia. Um problema não de afirmarmos que somos aqueles que andam com Deus, ou que sabemos o que esse Deus quer, ou quem esse Deus é. Mas a nossa forma de viver, nosso estilo de vida, as nossas escolhas são forjadas por esta caminhada. E talvez, por não entender isso claramente, a igreja tem caído em armadilhas muito óbvias. Caído em ideias de que somos militantes de alguma linha de raciocínio. Somos, talvez, a reserva moral do mundo. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa muito importante. A igreja não é a reserva moral do mundo. Não somos. A igreja, por caminhar com esse Deus, tem que, de fato, ter uma intimidade, um relacionamento, que a nossa convivência com esse Deus nos faz ser as pessoas mais éticas do meio onde nós estamos vivendo. Mas não é porque caminhamos ou temos uma igreja que podemos desenvolver a ideia de que nós temos ou somos mais capazes e melhores do que o outro. Ou somos um pouco mais éticos que alguém que não conhece esse Jesus. Porque você deve conhecer melhor do que eu pessoas extremamente honestas que não são de Jesus, sim ou não? Você às vezes conhece alguém que já teve uma experiência com Deus, que faz coisas que pessoas que nunca tiveram uma experiência com Deus não faz. Vejam bem, você vai no Japão, o país menos cristão, talvez, do mundo, um dos países menos cristãos do mundo, e depois de um tsunami que destrói uma cidade inteira, é recolhido, tipo Petrópolis, gente, é recolhido milhares e milhares de dólares encontrados de carteiras perdidas e é entregue na prefeitura. Tipo Petrópolis, não é assim, Petrópolis? Mais ou menos. Mas será amém?
porque caminhar com esse Deus nos fará pessoas que, ao nos deparar com algo que não é meu, eu, de alguma forma, levarei isso à autoridade. Então, feita essa introdução, eu queria te convidar a olhar com muita atenção Hebreus capítulo 11. Esses homens e mulheres que, pela fé, por andar com este Deus, viram, fizeram e viveram coisas extraordinárias. Amém? Leamos a palavra de Deus, então, no versículo 30 de Hebreus 11. Com toda a reverência, mas ainda sentados. Diz assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos astros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Capítulo 12, continua. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. E que a Tua palavra, Deus, mais uma vez lida e exposta, possa moldar a nossa forma de pensar e agir. Possa, sim, ó Deus, nos constranger a repensar o que é andar com o Senhor e como isso se apresenta e se manifesta nas nossas vidas e na nossa sociedade. É em nome de Jesus que oramos e pedimos, fala com a gente essa noite. Amém e amém. Quando nós lemos textos como esses, não sei você, mas eu fico um pouco constrangido. Porque eu percebo que muitos homens e mulheres de Deus, eles aproveitaram, eles usaram de cada oportunidade que lhes fora dada. Eles
não desperdiçaram as suas oportunidades. Eles usaram daquilo que Deus colocava para eles. Aquilo que Deus, de alguma forma, confiava a eles, para que eles fizessem. E quando nós olhamos para isso, vamos perceber muitos personagens bíblicos que se recusam a não responder à altura aquilo que está sendo entregue a ele. Um grande exemplo disso, conhecido por todos nós, é um homem chamado Saulo de Tarso. Atos, capítulo 9. Saulo, mais conhecido como Paulo, ele tinha compreensão de que ele deveria perseguir a igreja, que ele deveria massacrar a igreja, que ele deveria destruir a igreja. Então Jesus se apresenta a ele e fala assim: por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a resposta é: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Dura coisa é resistir. Então Saulo de Tarso fica cego devido à visão que ele teve, e depois daquela experiência, Saulo de Tarso resolve dedicar cada dia, cada segundo, cada minuto da vida dele a esse Jesus que ele tanto perseguiu. Então, quando nós olhamos para personagens como Abraão, que deixou a terra dos seus pais e foi para o lugar onde Deus o enviou, o convidou, percebemos que, de alguma forma, quando lhe foi pedido algo muito caro, o seu próprio filho, mesmo sendo contrário a tudo aquilo que ele já tinha experimentado de Deus, mesmo sendo contrário de tudo aquilo que ele já tinha visto sobre esse Deus, ele não deixou de colocar diante desse Deus aquilo que está sendo pedido. Quando nós vemos homens e mulheres que caminham com Deus, vamos ver categoricamente nos textos bíblicos pessoas que respondem aquilo que Deus está de alguma forma colocando para eles. Veja, olha o que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João estão indo ao templo para a oração da hora nona. Eles encontram na porta do templo um homem coxo. O homem pede dinheiro. Pedro e João olham para ele. Pedro olha para ele e fala assim: nem ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta em nome de Jesus. Dizem que, eu não tenho certeza da veracidade disso, tá, irmãos? Então, por favor, não considerem fake news. Mas dizem que Santo Agostinho uma vez foi chamado na suíte papal, e Papa trouxe ele até lá em cima, levou ele até a varanda e mostrou todo o império da igreja romana. E ele vira para Santo Agostinho e fala assim: aí, Agostinho, já não precisamos mais dizer nem prata nem ouro eu tenho, porque agora nós temos. Então Santo Agostinho olha para o Papa e fala assim: é verdade, mas já não, nós não podemos dizer mais, levanta em nome de Jesus, e ele levanta. Quando a gente traz o contraste do que homens e mulheres de Deus têm a oferecer a este mundo, e homens e mulheres que têm o mundo inteiro, mas não têm esse Deus a oferecer, percebemos, muitas vezes, que poderemos considerar migalhas aquilo que não seja Deus a este mundo. Homens e mulheres que andam com Deus têm muito mais a oferecer, do que essa doentia teologia da prosperidade traz para nós. Muito mais oferecer do que você ser uma pessoa simplesmente abençoada, porque você vai na igreja certa, porque você faz
as orações corretas, porque você acredita e confia naquilo que o seu pastor está dizendo. Você tem muito mais a oferecer. Você tem muito mais a agregar a este mundo do que ser uma pessoa, para alguém que não é cristão, de muita sorte. E é isso que percebemos quando lemos Hebreus capítulo 11, versículo 30. É isso que fica estampado, gritante nos textos, quando nós vemos homens que conseguem se desvincular e se desapegar de suas vidas, como estes que foram cerrados ao meio, apedrejados, mortos ao fio da espada. Homens que se recusaram a receber a liberdade, para receber uma ressurreição superior. Homens que o autor de Hebreus vai dizer que o mundo não era digno deles. Percebe? Que ser ou estar andando com Deus não tem absolutamente nada a ver com quem você vota. Ser ou estar andando com Deus não tem absolutamente nada a ver com o tamanho da sua casa. Ou qual é a cor da sua conta bancária. Ou qual é a sua capacidade intelectual. Tem cristão que realmente acredita que conteúdo é sinônimo de espiritualidade. Loucos. Se Deus escolheu aqueles que não são para reduzir a nada o que são, escolheu a loucura dos homens para fazer louca a sabedoria, a loucura de Deus para fazer louca a sabedoria dos homens, qualquer princípio deste é antibíblico. Por isso, irmãos, a insistência. Vamos aprender sobre o que é andar com este Deus. Vamos aproveitar cada oportunidade que está sendo colocada diante de nós, para que possamos, no final de tudo, não olharmos orgulhosos para os nossos feitos, porque quem anda com Deus sabe que os nossos feitos não são nem dignos de serem citados, mas olharmos gratos a esse Deus, poder participar daquilo que Ele já tem feito e aquilo que Ele já está fazendo, e Ele te deu a oportunidade de você simplesmente fazer parte disso. Nós somos constrangidos por tamanha nuvem de testemunho a repensar o que é ser cristão no século 21. Quero ler para os irmãos uma carta chamada Carta de Diagneto. Essa é uma carta que foi escrita em resposta a uma pergunta: o que é ser cristão? E esse homem, esse indivíduo que não é identificado quem foi que escreveu isso, ele escreve um lindo texto sobre o que é ser cristão no seu tempo. E eu queria que você pensasse com muito carinho sobre o que ele vai falar aqui e refletisse no que é ser cristão no século 21. Ele diz: os cristãos não se distinguem dos outros homens nem por sua terra, nem por sua língua, nem por seus costumes. Eles não moram em cidades separadas, nem falam línguas estranhas, nem têm qualquer modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, nem se deve ao talento e à especulação de homens curiosos. Eles não professam, como outros, nenhum ensino humano. Pelo contrário, mesmo vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se ao costume de cada lugar quanto à roupa ou alimento e a todo o resto, eles testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como se fossem forasteiros.
participam de tudo como cristão e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é sua pátria, e cada pátria é para ele estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Compartilham a mesa, mas não o leito. Vivem na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm a sua cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com a sua vida superam todas as leis. Amam a todos e são perseguidos por todos. São desconhecidos e ainda assim condenados. São assassinados e deste modo recebem a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. Carecem de tudo, mas têm abundância de tudo. São desprezados e não desprezam. Recebem a glória. São desprezados e no desprezo recebem a glória. São amaldiçoados, mas depois proclamados justos. São injuriados e, no entanto, bendizem. São maltratados e, apesar disso, prestam tributo. Fazem o bem e são punidos como malfeitores. São condenados, mas se alegram como se recebessem a vida. Os judeus os combatem como estrangeiros. Os gregos os perseguem. E os que os odeiam não sabem dizer o motivo pelo qual os fazem. Essa parece uma caricatura do cristão do século XXI para você? Parece para você uma caricatura daqueles que andam com Deus? Parece para você um pouco óbvio que a igreja precisa voltar urgentemente para essa caminhada com Deus? Porque, de alguma forma, quando olhamos para Abraão subindo o monte, o seu filho olha para ele e fala: pai, eu estou vendo aqui a faca, estou vendo fogo, estou vendo a madeira, eu só não estou vendo o sacrifício. Cadê o cordeiro? E o pai da fé caminha subindo e ele fala: Deus proverá para si o cordeiro. Quando eu olho para homens como Davi, enfrentando literalmente um gigante, o seu gigante, e ele se depara com um homem mais capaz que ele, mais feroz que ele, mais poderoso que ele, e ele olha para esse cenário todo e fala assim: olha, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não estou ganhando essa batalha para mim, eu não estou lutando essa batalha para mim, eu estou lutando essa batalha por ele, para ele, porque você desonrou o Senhor dos Exércitos. Quando eu vejo Paulo e Silas espancados, humilhados, presos em Filipe, em Atos 16. E à meia-noite, cansados, eles estão cantando, louvando e orando a Deus. Nós percebemos que esses homens que andaram com Deus, eles não estão andando com esse Deus para receber alguma coisa neste tempo. É por isso que em 2 Timóteo 4, Paulo vai dizer a Timóteo: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa da justiça que o Senhor reto juiz me dará, e não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. É porque aqueles homens e mulheres que andam com Deus já não estão olhando para esse mundo da mesma forma que eles olhavam.
eles já não estão esperando deste mundo as mesmas coisas que eles esperavam. Não estão. E por isso esse contraste tão grande. Por isso que é tão difícil a gente olhar para o texto bíblico e falar assim, gente, mas como que esses caras conseguiam fazer isso tudo? Não, esses caras são super-heróis. Eles são os, como nós chamamos, os heróis da fé. Eles são heróis. O problema é que quando Tiago vai falar de Elias, o maior profeta da história, ele vai te falar que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Como eu falei hoje aos homens, quando a Bíblia faz a narrativa desses grandes homens de Deus, faz questão de mostrar a humanidade desses homens. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu em adultério, mandou matar o marido da mulher. Abraão, o pai da fé, ficou com medo de Faraó, mentiu. Elias, o maior profeta da história, resolveu pedir a morte, porque estava cansado. Chega, Deus, para mim não aguento mais. Percebam, a Bíblia faz questão de mostrar toda a humanidade desses homens. Mas a Bíblia faz questão de mostrar que andar com este Deus gerou nesses homens uma compreensão deste mundo diferente. Uma expectativa desse mundo diferente. E uma reação a este mundo completamente diferente. Por isso, eu quero te convidar a aproveitar as oportunidades, como Abraão aproveitou em Gênesis 22. Você já leu Gênesis 22, quando Isaac é pedido por Deus? E Abraão, quando ele levanta a mão para sacrificar o seu filho, então uma voz do céu grita, fala, Abraão, Abraão, não toque no menino. Sabe qual é a resposta? É porque você foi fiel, ou seja, porque você aproveitou esta oportunidade, tudo aquilo que eu tinha falado para você vai acontecer. Todas as famílias da terra serão abençoadas por tua causa. Nós, como cristãos, precisamos parar de perder as oportunidades. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Fala assim, meu irmão, ou minha irmã, né? Não sei quem está do seu lado. Para de perder as oportunidades. Não, vocês estão muito tímidos, gente. O pessoal que está assistindo, a gente não ouviu vocês falando, não. Fala de uma forma que ele ouça, assim, que você está falando convicto. Para de perder as oportunidades. Isso. Para de perder as oportunidades. Porque nós muitas vezes não lidamos com a obediência como uma oportunidade de fazer o nome do nosso Deus grande, sabia? Como que Abraão fez. Muitas vezes lidamos com a obediência como Saul, lá em 2 Reis, capítulo 15. Deus falou assim, ó, vai para a batalha, espera Samuel vai fazer uma oferta, e aí vocês vão para a guerra, vocês vão vencer a batalha. E aí Esaú chegou lá, animadão. E aí, cadê Samuel? Samuel não chega. Passa um dia, Samuel não chega. Passa 2 dias, Samuel não chega. O pessoal começa a ir embora. O que Saul faz? Ele não chegou, né? Deixa eu fazer aqui o sacrifício para a gente poder ir para a batalha. Perdeu a oportunidade. É exatamente o que Samuel fala. Se você tivesse esperado, o seu reino seria para sempre. Mas porque você não esperou, porque você não confiou nesse Deus, o seu reino está tirado de você. Olha o que acontece com Moisés, em Números 20. Vai lá, fala com a pedra vai dar água, e esse povo vai parar de reclamar. Moisés perdeu uma oportunidade. Ele foi lá, olhou para a pedra olhou para ele, foi e bateu na pedra. A resposta de Deus é, por que você bateu na pedra, se eu mandei você falar com a pedra? Você impediu que o meu nome fosse glorificado, Moisés.
Até porque ele já tinha batido na pedra antes, a água já tinha saído uma vez. Deus tinha mandado ele falar com a pedra. Então percebam, homens e mulheres que andam com esse Deus, precisam aproveitar cada oportunidade que lhe é dada de ser obediente, de ser fiel, de responder a este mundo de uma forma diferente que esse mundo responderia. Percebem a minha crise quando eu vejo cristãos se degladiando no WhatsApp? É incrível como nós perdemos oportunidades. É incrível como Deus deixa de ser glorificado, porque insistimos em não obedecer. Insistimos em bater na pedra, em vez de falar com ela. Insistimos em fazer os nossos próprios sacrifícios. Insistimos em confiar na nossa mira de acertar a cabeça do gigante. Insistimos em usar talvez do ouro e da prata, em vez de falar, levanta em nome de Jesus. Então, diante desse cenário, eu quero te convidar, aproveite as oportunidades. Aproveite a oportunidade de amar as pessoas que não te amam. Aproveite a oportunidade de perdoar aqueles que te fizeram mal. Aproveite a oportunidade de se posicionar como alguém cristão e não como alguém preconceituoso. Aproveite as oportunidades em se colocar, em dar a sua opinião, mas não de uma forma que o outro se sinta humilhado, maltratado, excluído. Aproveite cada oportunidade que Deus concedeu a você, porque as oportunidades que Deus concedeu a você, Ele só concedeu a você. Veja o pastor Fábio, quase que eu chamei de Flávio, de novo. Que é isso? Quem é esse Flávio? Pastor, muda o nome, que mais fácil. O pastor Fábio terá oportunidades com a família dele, com as pessoas que estão em volta dele, com os amigos pessoais que cresceram com ele, que eu nunca vou ter. Nunca terei. Você no seu emprego, na sua casa, na sua profissão, com o rol de amigos que você tem oportunidades diárias para ser fiel, para demonstrar o que é caminhar com esse Deus, para mostrar o que é ser cristão. Que se você não entender isso de uma forma clara, você talvez vai desperdiçá-las. Então aproveite, aprenda com cada oportunidade que te for dada. Mas para isso, precisamos entender com clareza o que Hebreus está nos lembrando no capítulo 12, versículo 1, ele vai falar de novo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não se engane, tem algo proposto a você. Tem algo que foi direcionado para a sua vida. O pastor Fábio falou aqui agora há pouco sobre oração, lembrando que tudo, ele já agiu sobre tudo, ele já está em tudo. Então, quando você chega no capítulo 7 de Atos, se você for um pouquinho antes, no capítulo 6, você vai ver um cara chamado Estevão. E Estevão, ele aparece
e desaparece da Bíblia, rapidamente. Sabe por quê? Porque ele morre. Mas ele morre aproveitando a sua oportunidade. O que fizeram? Pegam Estevão, porque não conseguiam lidar bem com o que ele estava ensinando, levam ele para o Sinédrio, falam assim, estão falando que você está ensinando um negócio aí contra Moisés. É verdade? Ele falou, não é verdade não. Deixa eu explicar o que aconteceu. E aí ele faz um resumo do Velho Testamento quase, de Gênesis todo. E no final, ele chega no final da sua história e fala assim, por isso que é difícil para vocês entenderem, porque vocês resistem ao Espírito, vocês resistem ao que Deus está falando. Final da história, Estevão está morrendo, sendo apedrejado. Por quê? Porque ele aproveitou a sua... Agora olha para a pessoa que está do seu lado, e fala assim, aproveite a sua oportunidade. Pastor, você está falando para eu morrer? Eu estou falando para você aproveitar a sua oportunidade. Cadê minha sogra? Sogra, você está me assistindo, aproveita a sua oportunidade, sogra. Irmãos, brincadeiras à parte, o cristão que não está aproveitando a sua oportunidade, ele não é menos cristão do que aqueles que estão, não. Ele só não está entendendo com clareza no que ele foi chamado a caminhar, ou com quem ele foi chamado a caminhar. Enquanto continuarmos com as nossas vidas, entendendo que o Evangelho, ele é mais algum tipo de... Esqueci o nome, gente, quando as mulheres colocam joias, brincos... acessório, obrigado. Mais um acessório das nossas vidas, nunca vamos entender as oportunidades que estão sendo colocadas diante de nós. Nunca. O Evangelho não é um acessório. Não é algo que você lida ou agrega à sua vida para você ter uma vida melhor, mais abençoada, mais próspera, menos problemática. Não é, nunca foi, nunca será. Errou rude. Não é assim. O Evangelho é a sua vida. É o motivo pelo qual você existe. Nós vivemos em prol do Evangelho, para o Evangelho. É o que Paulo resume em Romanos. Ele vai dizer, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Você viu o seu nome em algum lugar nesse texto? Não é sobre nós. É sobre esse Deus que está fazendo algo. E, gente, ele fala assim, Fábio, está aí uma oportunidade. Aproveita. Está aí uma oportunidade, aproveita. Viva para a minha glória. Demonstre o meu poder. Faça algo aonde o andar comigo seja escancarado para este mundo, esclarecido para este mundo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Algo está sendo proposto. Algo que não é humanamente muito atrativo, tá?
Não é. Quem aqui gostaria de ouvir: se alguém te ferir uma face, oferece a outra? Ore pelos seus inimigos, para que vocês se tornem filhos de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Alegrem-se com a injustiça. Quando mentirem e falarem todo tipo de afronta contra vocês, regozijai-vos nesse dia, porque grande é o vosso galardão no céu. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem amar mais a sua vida do que a mim, não é digno de mim. Ou se você amar mais o seu filho do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar os seus pais mais do que a mim, você não é digno de mim. Aquele que for fiel até a morte, esse receberá a vida. Vejam, os discursos bíblicos não são um discurso para nos motivar a viver uma vida normal. E nem uma vida, de alguma forma, a demonstrar grandes proezas ou grandes vitórias. Não é. Toda a igreja, todo esse grupo que você está ouvindo, lendo, os versículos que eu estou citando, todos eles foram citados, escritos, vividos a duras realidades. Por isso a insistência em falar sobre andar com Deus. Viver isso que nos está sendo apresentado é simplesmente, humanamente falando, impossível. A não ser que exista um Deus que para Ele tudo é possível. Ou que nós estamos aprendendo e vendo são mitos e histórias, algo que eu não acredito, ou são realidades que só podem ser vividas, experiências que só podem ser praticadas, se de fato você e eu tivermos um relacionamento sincero, profundo e transformador com o Deus do impossível. Percebam, o Deus do impossível, Ele se manifesta não quando uma pessoa está doente e a medicina não é capaz apenas de curá-la, mas Ele se manifesta quando uma pessoa que é completamente incapaz de se libertar da mágoa, da depressão, das drogas, do orgulho, da pornografia, do apego ao dinheiro, quando este ser humano é completamente incapaz de fazer isso. E vem Jesus e fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí você passa a andar com esse Jesus, e você começa a entender o que é verdadeiramente ser livre. Livre ao ponto de olhar para algo que no passado te dominava
e você não sentir mais o domínio desse mal. Livre para olhar para a sua vida e não cogitar que a sua vida é mais valiosa do que você negar o seu Senhor que te libertou de tudo. Então, quando nós andamos com Deus, e nesse processo de andar com Deus, nós vamos começar a observar que homens que andam, mulheres que andam com esse Deus, eles passam a aproveitar cada oportunidade e aprender com cada uma delas. Eles começam a lidar com a vida deles, não como se fosse, obviamente, algo para satisfazê-los, mas eles começam a lidar com a vida deles como isso aqui que me foi dado, a vida, é algo para satisfazer o meu Criador e não a sua criatura. E aí tudo começa a entrar um pouco em choque. Porque nós temos a consciência que tudo é de Deus, sim ou não? É o que o salmista vai dizer. O que ele vai dizer? Do Senhor? Do Senhor é a terra e toda... Gente, ninguém está lendo Salmos aqui. Toda quarta a gente está lendo Salmos, tá? Então, se você quiser vir aqui, está estudando o livro de Salmos toda quarta-feira, no culto de oração. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E tudo o que nela existe. Você é do Senhor. A sua vida não é sua, ela é do Senhor. O seu tempo não é seu, é do Senhor. Então, todas as horas que você joga no Instagram fora, você está jogando fora algo que não é seu. Percebe? A gente aprende isso aqui no Integração. Melhor escola bíblica de crescer da igreja, né? O Integração. Quando você fala de mordomia, é tudo do Senhor. E porque é do Senhor, nós prestaremos conta de cada minuto, de cada palavra, de cada centavo, de cada resposta que nós falamos, usamos e direcionamos nesse tempo. Quero encerrar lembrando as palavras da carta de Agneto, que o cristão, ele está no mundo, mas ele não vive como se fosse desse mundo, porque a sua pátria não é entre os gregos nem entre os bárbaros, mas está no céu. Quero lembrar que um texto como esse invoca textos como Paulo dizendo que nós somos forasteiros. A nossa pátria está nos céus. E como o próprio texto de Hebreus nos lembra, deveríamos nos despir de tudo aquilo que de alguma forma nos aprisiona a pensar como homens e mulheres que não andam com esse Deus. Nos despir de tudo aquilo que nos afasta do princípio básico. Eu estou fazendo para Ele, porque a minha vida é dele. Então eu não faço para a minha consciência ficar tranquila. Você sabia que tem gente que faz todo um processo religioso para atender a sua consciência? Tem gente que não vai à igreja, mas dá dízimo. Tem gente que escolhe um pecado específico, que a sua consciência o acusa, e não comete esse pecado, mas resolve viver todos os outros.
Tem gente que vem à igreja todo santo domingo. Aqui não tem isso não. Vem na igreja todo santo domingo. Mas fora da igreja vive como se nunca tivesse pisado dentro de uma igreja. Não nessa igreja, aqui isso não acontece. Tem gente que realmente acredita que andar com Deus é fazer parte do hall de membros. E alguns chegam a dizer, não, pastor, eu sou batizado. Alguns dizem, pastor, eu fui batizado pelo pastor fulano de tal. Nossa! Agora eu estou mais tranquilo. Não é sobre essas questões que Paulo vai chamar e vai olhar, falando à igreja dos Colossenses, dizer assim, isso tem aparência de espiritualidade, mas não tem poder contra a sexualidade. Isso parece coisas que ajudam na caminhada cristã, mas, na verdade, não geram resultados que esperamos. E essa igreja dos Colossenses, ele vai dizer que ninguém vos julgue pelo que você come, pelo que você bebe, ou pelas festas que você frequenta, porque isso não é sobre isso. Não é sobre isso. Quando nós vamos entender que não é sobre um aglomerado de regras que alguém criou, por mais que boas intenções que essa pessoa tenha tido quando criou as regras, mas é sobre andar com um Deus que transcende o tempo, o espaço e tudo, porque Ele mesmo os criou. É sobre andar com um Deus, conhecer esse Deus e ser transformado por andar com este Deus, que o mundo verá a luz, que não emana de nós, mas emana do Pai das luzes. Que não é sobre você estar rendido a um estilo de vida. É o que a carta que a gente acabou de ler fala. A gente não tem um estilo de vida muito diferente não, gente. Não mesmo. Mas é sobre você se relacionar com um ser que muda a sua forma de enxergar o mundo. Sabe, quando você anda com esse Deus, você olha para as estrelas no céu num dia onde está tudo muito, muito escuro e só o céu brilha, você começa a entender que os céus proclamam a glória de Deus. Quando você faz uma viagem, ou você está numa praia onde você não consegue mais ver o final dos mares, e você lembra de Isaías dizendo que ele pega os oceanos na concha da sua mão. E que ele mede os céus a palmos. Tudo isso para falar de quem? Dele. Alguém uma vez perguntou para um cientista cristão, falou assim, se não existe vida em outro universo, em outro planeta, por que Deus criou tudo isso? Para quê? Que exagero! Se Ele vai colocar vida num único planeta, para que Ele criou tantos sistemas, tantas galáxias? E aí esse cientista olha para ele e fala assim, porque não é sobre esse planeta. Tudo isso é para dizer da grandeza desse Deus. Por isso são tantos, 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 incontáveis. Incontáveis estrelas no céu. Outro cientista diz que existem mais estrelas no firmamento do que grãos de areias em todas as praias e desertos do mundo. E aí o texto bíblico vira para você e fala assim, Ele sabe o nome de cada uma delas, eles têm contado. Cada uma delas. Então, caminhar, andar com este Deus,
precisa nos trazer uma consciência diferente do que estamos vivendo. Porque não é sobre essas pequenas coisas que a igreja ainda insiste em discutir. Outro dia, eu já não ouço mais rádio, mas outro dia eu estava ouvindo rádio, e há 25 anos se discute isso, sobre tatuagem. Meu Deus do céu, ainda estão discutindo sobre tatuagem. Não é sobre tatuagem, gente. Não tem a ver com essas coisas miúdas, pequenas. Tem a ver com um mundo perdido, caído, nas trevas, verem brilhar uma poderosa luz, que ilumina, que muda tudo, todos. Que o corrupto começa a dar aos pobres o que tinha e se rouba, devolve. Que o cego passa a ver, que a condenada à morte por adultério tem uma outra chance. Tem a ver com aqueles que estavam perdidos, agora se encontrarem em Deus. Por isso que nós não podemos mais caminhar no século 21, em 2022, continuar insistindo num sistema falido, que é acharmos que somos fiscais da moral do mundo, acharmos que somos aqueles que retêm às suas mãos o poder de falar o que Deus quer, ou quem Deus quer. O povo que anda com Deus abandona o mundo, abandona os sonhos do mundo, os apegos do mundo. O mundo te ensina o tempo todo a se apegar. Eu já contei aqui como fazer uma armadilha para mico, né? E tem gente falando que a gente veio deles. Mas, olhando para esse ponto, talvez a gente tenha vindo mesmo, porque olha só. Pega uma garrafa de 2 litros, enche até a metade com milho e bota no lugar onde os micos ficam. Sabe o que vai acontecer? O macaco vai ver aquilo, vai enfiar a mãozinha dele para pegar o milho, vai encher a mãozinha dele de milho, e quando ele for tirar a mãozinha dele, ele vai ter uma surpresa. A mão dele não sai. Ele fica preso ali, com a mão cheia de milho, e ele não tem a capacidade de soltar o milho e tirar a mão, porque ele está pegado demais ao que está na mão dele. Ser cristão, andar com esse Deus, é ouvir Deus falando: solta o milho, solta esse milho. Se desapega, se desvincula desta realidade. Porque, deixa eu te contar um segredo, essa nem é a realidade, porque tem algo muito mais real do que isso que você está vendo. Então, ser cristão no final, andar com Deus no final, é um pouco diferente do que talvez nós tenhamos escolhido para a vida. É um pouco diferente daquilo que talvez você foi ensinado. É muito diferente daquilo que estamos vivendo no século 21. É muito diferente. E nesse processo, eu acho que a gente precisa começar ou a andar mais, ou aproveitar melhor todas as oportunidades que nos foram dadas e nos serão dadas,
para que possamos chegar no final das nossas vidas falando como o apóstolo Paulo. Olha, nós combatemos, nós fizemos o que nos foi entregue para fazer. Esse mundo, o que nós pudermos, ou as oportunidades que tivemos para brilhar neste mundo, nós brilhamos. Pode até não ter feito muitos resultados, mas nós fizemos tudo o que nos foi mandado fazer. Por isso não há dignidade em nós, porque só fizemos o que nos foi mandado fazer. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, essa noite precisamos, ó Deus, ressaltar que nós estamos verdadeiramente convictos, Senhor, de que andar contigo é algo que vai além de tudo o que podemos pensar e imaginar. Vemos, ó Deus, que homens que andam com o Senhor, eles superam todas as expectativas. Eles superam todos os grandes desafios que homens comuns jamais conseguiriam. E Deus, não sei quanto ao resto da igreja, mas Pai, eu quero muito isso. Nós queremos, ó Deus, ser um povo que está além do seu tempo, porque andamos com Deus que está além do tempo. Queremos, ó Deus, ser um povo que choca este mundo, que este mundo não entende. E como poderiam entender, ó Deus, já que não conhecem o Rei da Glória? Senhor Jesus, perdoa a tua igreja, que escolheu caminhar de uma forma humana, escolheu princípios, ideologias, linhas muito bem elaboradas, mas que talvez não tiveram poder nenhum contra os pecados. Nos perdoa, Deus, por demorarmos tanto tempo, às vezes, para entender isso. E, Pai, fala com a gente. Fala de forma poderosa aos nossos corações. Nos ensina, ó Deus, a nos desapegarmos. Nos ensina, ó Deus, a nos dedicarmos àquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é iluminar esse mundo, transmitir o Evangelho, fazer discípulos para o nosso Rei e Senhor Jesus. Deus, capacita a tua igreja a viver e a morrer para a tua glória. Capacita o teu povo, que se chama pelo teu nome, a se humilhar diante de ti e esperar em ti, ó Deus, a resposta, a vitória e as doces palavras: vem, filho meu, para o reino preparado a ti desde a fundação do mundo. Deus, crava nos nossos olhos a eternidade, para que a mortalidade, ou para que este mundo não nos seduza. É em nome do nosso Senhor e Salvador que oramos. Continue de cabeça baixa, de olhos fechados. Essa noite foi te apresentado não um novo caminho, mas um caminho muito antigo, na verdade. Um caminho proposto há milênios, desde Abel, como o texto disse, até os profetas. Um caminho não de solidão, mas de experiências únicas e transformadoras com este Deus. E essa noite eu quero dar a oportunidade para você
se abrir a uma nova caminhada com esse Deus, ou a essa primeira caminhada com esse Deus. Tem alguém aqui essa noite que precisa reafirmar ou aceitar andar com esse Deus que vai além de tudo e todos? Levante bem alto uma das suas mãos. Senhor Jesus, continua, Deus, falando com o seu povo. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.